né, que muitas vezes a pessoa ela não tem uma fé raciocinada, né? Ela se leva muito pelos sentimentos, né? Então acontece algo ruim ou tem algum desastre, né? Recentemente caiu o avião lá em São Paulo, né? E eu tenho acompanhado que tem surgido uma nova onda de canais ateus no YouTube, e sempre os canais ateus repetem assim: não, cadê Deus nesses momentos, né? Eles ficam falando, eles aproveitam esses momentos de tragédia para apontar e falar: cadê Deus nesse momento, né? Então, e as pessoas, elas não têm uma base de uma fé raciocinada, né? Tem uma fé emotiva, né? O corpo é só uma vestimenta, né? O corpo, né? As nossas provas e expiações que a gente passa aqui, o espiritismo não se propõe a explicar individualmente cada caso, né? Mas a gente sabe que são provas e expiações que auxiliam no nosso progresso, né? Que a gente não está aqui por acaso, né? Nesse mundo de provas e expiações com esses problemas específicos, né? Então, o entendimento da reencarnação, né, isso tudo se esclarece, mas a maioria das pessoas elas não procuram uma explicação racional para as coisas, né? Elas só agem pela. Elas querem uma fé emotiva, elas têm uma fé emotiva, né? Simplesmente afetiva, não algo racional, fundamentado. E o que é curioso, né, como nós sempre falamos sobre a questão de romances, então, né, para as doutrinas, para as religiões, criaram, né, a ideia de céu e inferno, e aí, né, isso perdurou e perdura aí, né, há séculos. No movimento espírita cria-se algo semelhante, né? Não quero passar só pelo assunto, não, que é o chamado umbral, o chamado colônias, e que acaba levando a pessoa para aquele mesmo medo, aquela mesma incerteza, como nas religiões. Né? Então, veja. Agora, quando você faz um estudo dos atributos de Deus, e aí, pegando esse gancho que o Eric comentou da queda do avião, você faz um estudo dos atributos de Deus, né? Aquilo até que o Michel, certa feita, falou: olha, né, por que aconteceu o acidente? A gente não sabe o motivo, né, do ponto de vista da vontade de Deus, mas a gente sabe que Deus é bom e justo. Esses são atributos dele, soberanamente bom e justo. Então a gente não consegue explicar o motivo, mas a gente sabe, confia, porque Deus é soberanamente bom e justo. E é isso que falta para. E, de novo, o Michel vai tratar da questão do estudo muito. Como diria o Beto, se ele estivesse aqui, aporcalhado, os estudos, né, de certa forma, aporcalhado, que isso é feito nas casas espíritas, passa por essas questões, mas não aprofunda. E aí a ideia de um local para sofrimento acaba pesando. E aí cria a incerteza. A incerteza. A pessoa fala: gente, será que ao morrer eu vou para um umbral? Será que eu vou ser castigado? Vou ficar preso? Vou passar fome? Né? Sede? Aí a gente cai na mesma questão das religiões. Não muda muita coisa. Mas é isso aí, gente. Aí, a Lucimar trouxe algo para nós aqui. Caso vocês queiram ler aí, ó. Exatamente. Isso é outro problema, né? Enquanto os ateus usam isso para querer tirar a crença em Deus das pessoas, né? O movimento espírita vem e fala que foi um karma coletivo, né? Ou que a espiritualidade agiu, né? Óbvio que não, né? As coisas seguem o curso natural, né? A lei natural, né? Não inclusive o livre-arbítrio do ser humano, né? O avião para funcionar depende da manutenção, né? E diversas coisas. Então, agora, como eu falei, né? O espiritismo ele coloca que as coisas são provas e expiações, as vicissitudes da vida, né?
mas ele não diz diretamente sobre um caso específico, né? Você não pode pegar um caso específico e dizer não, igual tem em demasia no movimento espírita brasileiro, né? Às vezes tem um desastre natural, né? Aí fala, não, aquelas pessoas que estavam ali, né? Todas elas fizeram tal coisa em determinada época, né? Eu me lembro que teve o caso da Boate Kiss, vocês lembram? O pessoal teve aquela coisa trágica lá e fala, não, todos eles eram da Alemanha da década de 30 e fizeram mal para os judeus, é por isso que morreram. Então é uma coisa que você não pode afirmar, né? Você não sabe, né? O Espiritismo dá uma explicação geral baseada na reencarnação com relação a, a provas e expiações, né? Inclusive, não quer dizer que todos ali que desencarnaram estivessem em expiação. Poderia ser uma prova, ou para alguns poderia ser uma prova, para outros expiações. Você não conhece o passado daqueles espíritos, né, para afirmar. Você não tem nenhuma base para fazer esse tipo de afirmação. Né? Normalmente é um médium que escreve que foi isso e já acreditam, né? Por isso que o conceito de... Em obras póstumas, Kardec fala das expiações coletivas, né? Embora não seja uma obra fundamental, mas a forma como é usada no movimento espírita brasileiro é terrível, né? Você não pode sair afirmando esse tipo de coisa que né? Fala assim, todos aqueles espíritos ali estavam reunidos numa vida passada e fizeram o mesmo crime, por isso estão todos juntos ali e especifica qual o crime, né? Enfim, você não tem como fazer esse tipo de dedução ainda mais partindo de um médium ou de um palpite, enfim. É o mesmo com relação aos casos individuais, né? Se tu vê uma criança que nasce com síndrome de Down, né? Ou uma criança que nasce sem as pernas, você não pode dizer que foi uma expiação. Pode ser uma prova, ou muito menos dizer qual foi a expiação dele, qual foi o erro que ele fez, né? Para estar ali, né? Apontar o dedo e dizer com certeza, enfim. Quando a gente vai tratar, quando a gente sai do campo teórico, hipotético, e vai tratar de vidas, da vida das pessoas, casos particulares, a gente tem que ter muito cuidado, primeiro para não faltar com a verdade. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a informação que eu vou dar para aquela pessoa não ser uma informação falsa. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. A explicação. E o segundo cuidado que a gente tem que ter, que é independente se é verdade ou não a explicação, a gente não pode esquecer da caridade, do respeito, do cuidado com as pessoas, porque a gente está lidando com pessoas, com espíritos imperfeitos, que têm os seus limites, as suas dificuldades, as suas dores. A gente não pode usar, eu não posso usar a verdade para causar mal para outra pessoa. A gente tem que ter muito cuidado. E a Kardec sempre falava eu não misturo as coisas, eu jamais posso misturar o campo do verdadeiro e do falso com o campo do bem e do mal. Isso eu não misturo. Mas eu não posso usar da verdade para fazer mal para alguém. Então a gente tem que ter cuidado para não machucar as pessoas, para não ser injusto, para não ser maldoso. Então, às vezes a gente está lidando com a dor de uma pessoa e vai falar algo que, na maioria das vezes, nem é verdade. O movimento espírita dá pitaco que nem é verdade. E mesmo que fosse, a gente tem que ter cuidado. Assim como para qualquer pessoa, a gente vai dar uma notícia. Vamos pegar um exemplo, um médico. O médico vai dar uma notícia para um paciente, ele tem o dever de dizer a verdade. Mas ele também sabe que tem toda uma maneira de falar. Veja, são coisas que não é que tem que deixar de dizer a verdade, mas tem que tomar cuidado. Agora, o problema do movimento espírita é que ele nem tem cuidado e nem diz a verdade.
Porque ele dá explicações que não são as explicações que entram de acordo